Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos! É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Márcia, sou bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Controladoria e Finanças. Hoje, nossa aula vai estar baseada em Educação Cooperativista. Peço que nossas aulas vocês estejam munidos de papel, caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem no fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer, mais uma vez, que vamos ter um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem suas dúvidas no fórum pertinente a esta aula. E mais uma vez, para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos, atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Então vamos começar. Bem, vamos então falar um pouco sobre a educação cooperativista, sobre o quinto princípio do cooperativista, que é educação, formação e educação. O cooperativismo, ele inclui entre os seus princípios a educação, a formação, informação. E o meio cooperativo tem demonstrado a sua preocupação em relação à pouca participação do associado nas atividades de decisão e discussão das cooperativas. Através das suas práticas, a educação cooperativa ela pode proporcionar um uso e conhecimento melhor das atividades, dos procedimentos, investimentos que podem ser realizados no sistema cooperativista. Bem, voltando ao contexto histórico, vamos lembrar um pouco aqui o que ocorreu em 1853. A cooperativa dos povos pioneiros de Rochdale criou uma escola para crianças e destinou 2,5% das sobras da instituição para investimentos em educação. Após 2 anos, criou-se uma sala de instrução mútua para aqueles que possuíam entre 14 e 40 anos. Aproximadamente 20 anos de constituição, a biblioteca da cooperativa constatava com mais de 6.000 volumes e também possuía 10 salas de leituras disponibilizadas aos seus cooperados. Atualmente, a legislação ela define a obrigatoriedade do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, FETS. É o principal instrumento de promoção social dos associados, gestores, colaboradores, através da educação e do aperfeiçoamento técnico das atividades desenvolvidas por cada integrante do sistema cooperativo. O FETS, conforme exige a legislação vigente, ele é composto de, pelo mínimo, de 5% das sobras da cooperativa. Essa porcentagem, ela pode ser ampliada conforme decisões da gestão de cada cooperativa e as ações educativas que essa desenvolve. O investimento em educação e educação cooperativa é tão relevante para o sistema cooperativo que possui definição e porcentagem estabelecida na lei em vigor. A forma profissional e pessoal e a informação são realizadas através da educação. A educação, formação, informação, ela permite a troca de informações e experiências que se desenvolvem no sistema cooperativista. Essas relações proporcionam a melhoria e o fortalecimento de
todo o cooperativismo e é fundamental que os agentes participantes tenham a compreensão adequada dos seus papéis no processo de educação. Elementos como a consciência, a compreensão do que representa o cooperativismo e a sua cultura não têm sido abordados no sistema tradicional de ensino. E a formação profissional e também a compreensão de mundo dos indivíduos têm sido limitadas e as cooperativas têm esforçado pela busca de um padrão de profissionalização que beneficie a cooperação. E muitos colaboradores não estão preparados para a cooperação e descobrem ou desconhecem a cultura do sistema. O modo de educação, geralmente, ele dá ênfase à superação e à competição. E o pleno, ou seja, o plano, a cooperação e solidariedade fica em segundo plano. As ações de educação podem ser barradas no financiamento, pois, caso não obtenha sobras, não haverá recursos para a reserva do FEDS. E no sistema cooperativo, o equilíbrio ocorre quando todo o volume resultante é investido em benefícios para os associados. A educação abrange todas as esferas educativas, formais, informais, interna e externa, direcionada à comunidade cooperativa em geral, ou seja, associados, dirigentes, gestores, colaboradores e comunidade. A informação tem o caráter de divulgar os dados do sistema cooperativista e das cooperativas para todos aqueles que têm interesse. Em todo momento, as ações de educação cooperativa são realizadas para desenvolver o sistema cooperativista, trazer bem-estar dos sócios, funcionários e familiares e ampliar a cultura do cooperativismo. Nas cooperativas, a participação coletiva ela deve envolver a ideia da participação financeira, por meio da venda e entrega de produtos, da utilização de assistências técnicas e serviços prestados pela cooperativa. A participação ela deve alcançar o aspecto social, que é mais lento, porém traz resultados duradouros e coletivos que beneficiam os cooperados. A elas cabe o papel de educar e capacitar os associados para a participação através de palestras, reuniões, informativos, programas de rádio, sites e demais veículos que tenham disponibilidade. A cooperativa, ela precisa deixar claro que a participação de todos é extremamente importante. Temos aqui no slide, quanto às tendências pedagógicas, nós temos algumas concepções de educação e tendências pedagógicas. Bem, durante anos, foram várias concepções e ações educativas. Alguns pensadores mais tradicionais e ainda vinculados ao que Paulo Freire chama de educação bancária, aquela em que o professor detém o conhecimento enquanto o seu aluno está vazio de saber. Nesse panorama, cabe ao professor o papel de transmitir o saber e o aluno posteriormente reproduzi-lo. Mas a forma de se expressar de Paulo Freire nos confronta e nos conduz a seu ideal de educação. Ou seja, há um confronto àquela educação que o educando participa na construção do conhecimento, tendo acompanhamento de seu educador. Ali, ocorre uma troca entre esses que aprendem e assinam ao mesmo tempo. Verificamos o confronto
com a forma de expressar de Paulo Freire. Assim, considerarmos que a educação é um processo contínuo e que compromete uma relação sobre as práticas que são desenvolvidas. Aí sim, podemos pensar no processo que ultrapassa aquele em que alguém apenas detém o conhecimento e o transmite. Quanto à concepção bancária, ela é configurada pela situação em que as salas de aula são conduzidas por um professor que utiliza doutrinas de uma concepção tradicional de educar. Aqui, os alunos não são incentivados para participar deste processo educativo ou a somar as suas experiências e vivências ao aprendizado. O contexto familiar e cultural é esquecido. A reflexão também não é estimulada. A inovação e a criatividade não são incentivadas ou reconhecidas. Esta postura servil, por parte dos professores, em relação a um sistema injusto e desigual, é facilmente encontrada até hoje em nossas escolas. Com inúmeras limitações, o professor, para desenvolver as suas atividades, muitas vezes não percebe o papel fundamental que exerce sobre a formação dos cidadãos. Aí reproduz o pensamento tradicional dos seus alunos, não proporciona espaço para refletirem. Assim, em vez de estimular uma reflexão, participação, o professor ele acaba reproduzindo o modelo repetitivo e mecânico. Temos que ter em mente que a educação cooperativa ela deve ser vista como algo libertador e, ao mesmo tempo, que as cooperativas sejam responsáveis pelos espaços de comunicação de seus associados. Essas não são detentoras de todo o conhecimento ou da educação cooperativa. É através da educação cooperativa que se deve incentivar a inovação e as ideias que beneficiem a todos e diminuam as desigualdades. O papel do técnico em cooperativismo aqui ganha uma responsabilidade e um desafio. Ele será articulador entre a cooperativa e os associados e apresentará os objetivos da cooperativa, suas estratégias, necessidades, limitações, bem como reconhecerá todos esses mesmos elementos da parte dos associados. Muitas vezes o associado ele não apresenta a gestão da cooperativa e as suas opiniões, necessidades, reflexões. Cabe ao técnico desvincular-se de um modelo bancário de ensino e iniciar uma educação participativa e dialógica com os associados, e ele deve despertar o interesse em participar e estimular o diálogo com associados e entre eles. Com relação à concepção dialógica, Paulo Freire ele propõe que a educação em oposição ao pensar bancário da educação seja pensada de forma dialógica. O debate, diálogo, discussão, que considere o saber do educando e que seja motivado a participação do processo educacional e a valorização das experiências individuais e da cultura local, a consciência e a compreensão das necessidades e limitações enfrentadas pelos educandos traz humanidade à prática do ensinar. E assim o processo de ensino-aprendizagem se aproxima da essência do sistema cooperativista, que se associa ao pensamento de auxílio mútuo e pensamento esse em que os indivíduos passam a atuar em coletivo, sempre com o objetivo de alcançar os seus propósitos e obterem desenvolvimento integral.
Quanto ao espaço educativo, ele passa a ser um local de reconhecimento e pluralidade, local esse em que os participantes conseguem perceber as realidades que os rodeiam, que os constituem como cidadãos e formam seu papel no contexto em que se encontram. Neste ambiente, o sucesso e o desenvolvimento não devem ser unitários, individuais, mas sim coletivos, em que se tem o desejo de que todos cresçam em qualidade de vida e bem-estar. Na teoria da ação dialógica, o processo de diálogos constitui as práticas de debate e a troca de experiências e pensares. Essas se realizam através do diálogo, que permite o enriquecimento de ambos os agentes dessa relação. Os agentes desse movimento não estão um abaixo e o outro acima. Um não é melhor que o outro. Não há desigualdades para discriminação ou inferiorização. Por outro lado, as diferenças são vistas como particularidades que se tornam seres humanos plenos de personalidade e fundamentais para o desenvolvimento das relações sociais que os ligam. É necessário que se torne, ou seja, que se tome conhecimento que a cooperativa é uma empresa e que o cooperado, se o cooperado quiser ter sempre a melhor vantagem, quando comparado ao mercado em se tratando de comercialização e ao mesmo tempo contar com maiores sobras, o negócio não tem como se manter e prosperar. Esta é uma questão, é uma das situações que a educação cooperativa pode auxiliar e superar. Cabe também à educação cooperativa articular a dialogicidade entre as suas ações e seus programas, com o objetivo de melhor desenvolver ideias e opiniões que tragam benefício a todos, integrantes ou não do sistema cooperativista. Considerando o papel do técnico em cooperativismo, é importante alinhar as suas atribuições com as especificidades da localidade em que atuará. Entrar em contato com a realidade e a racionalidade das pessoas envolvidas para obter resultados significativos e duradouros. Ou seja, realizar uma intervenção transformadora é de grande valia considerar. Compreender e respeitar a cultura dos sujeitos que constituem o ambiente social. O conhecimento teórico e formal deve ser apresentado à comunidade, não de forma autoritária, mas aberta à participação e contribuição. A cooperativa é uma associação de pessoas que constituem empresa para atuar no interesse coletivo. Sendo assim, a dimensão social e a empresarial têm que andar em equilíbrio para não perder a identidade do cooperativismo e para que o negócio prospere ou se sustente. Ao longo do tempo, com a prosperidade econômica e crescimento do empreendimento, vai se tornando mais desafiador manter a identidade, o envolvimento e a participação dos cooperados. A educação cooperativa, portanto, alcança a todas as pessoas, mesmo que elas estejam inseridas ou não no sistema cooperativista. Assim, vincula diretamente com o princípio de interesse pela comunidade, porque o sistema cooperativo ele se mobiliza em todo o tempo em proporcionar melhorias no ambiente em que atua. A educação ela promove internamente
desenvolvimento das ações dos participantes do sistema cooperativo. A prática da educação cooperativa deve consolidar espaços abertos à discussão, reflexão e construção coletiva do conhecimento. A educação e capacitação são diferentes, mas são complementares e são essenciais para as cooperativas. A educação abrange no geral, nela envolve doutrina do cooperativismo, os valores da solidariedade, cooperação e participação para todos, inclusive a comunidade externa à cooperativa. E a capacitação é técnica, é direcionada de forma específica, ela investe na atividade primária da cooperativa e também em gestão, e são direcionadas aos sócios, gestores e colaboradores. Bem, concluímos aqui então a educação cooperativista. Deve voltar-se ao nível de sociedade. Deve ser instrumento eficaz na construção de um tipo de convivência social, onde a democratização de oportunidades seja acompanhada pela democratização dos resultados atingidos pela sociedade. É necessário que, além de ser capaz na função para fazer parte de uma cooperativa, saibam da filosofia do movimento, porque é praticamente impossível, sem ter conhecimento sobre o assunto, falar em cooperativismo e em inclusão social. Logo, podemos dizer a seguinte frase: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para o mundo, mudar o mundo. Nelson Mandela. A partir do momento em que as pessoas começaram a dar valor, descobrir que tem essa arma em mãos, algo tão valioso e importante como a educação, o seu ambiente, o convívio com os outros, forma de trabalhar, tomará outros rumos. Conhecimento nunca é demais. A educação dá força e conhecimento. Assim também acontece na educação cooperativa. Quanto à organização da educação cooperativa, temos o SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Ela é integrante do Sistema Cooperativista Nacional. Foi criado pela Medida Provisória número 1715, de 3 de setembro de 1998, onde define como seu objetivo básico organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção social do trabalhador em cooperativa e dos cooperados. Suas ações devem ser articuladas em conjuntos com órgãos públicos e privados. O SESCOP funciona nas suas próprias sedes, que são estabelecidas em cada estado, e é também conduzido por um Conselho Nacional, e o presidente da OCB é que preside. Foram criadas para atender necessidades específicas de cada região, os conselhos regionais, de acordo com suas particularidades e amplitude do território nacional. Quanto aos objetivos, no site da OCB tem-se como objetivos do SESCOP os seguintes serviços. Primeiro, organizar, administrar, executar o ensino de forma profissional, a promoção social dos empregados de cooperativas, cooperados e de suas famílias,
e o monitoramento das cooperativas em todo o território nacional. Segundo, temos a operacionalização do monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em cooperativas. Logo, temos terceiro, assistir às sociedades cooperativas empregadoras na elaboração, execução de programas de treinamento e na realização de aprendizagem metódica, métodos e contínua. Quarto, estabelecer e difundir metodologias adequadas à formação profissional e promoção social do empregado de cooperativa, do dirigente de cooperativa, do cooperado, de seus familiares. Quinto, exercer a coordenação, supervisão e a realização de programas, de projetos de formação profissional, de gestão em cooperativas para empregados associados e seus familiares. Sexto, temos colaborar com o poder público em assuntos relacionados à formação profissional e à gestão cooperativa e outras atividades correlatas. Sétimo, divulgar a doutrina e a filosofia cooperativistas como forma de desenvolvimento integral das pessoas. Oitavo, promover, realizar estudos, pesquisas e projetos relacionados ao desenvolvimento humano, ao monitoramento e à promoção social, de acordo com os interesses da sociedade, cooperativas e de seus integrantes. A educação e capacitação são diferentes, mas não são complementares e são essenciais para as cooperativas. A educação ela abrange no geral. Nela envolve doutrina do cooperativismo, os valores de solidariedade, cooperação e participação para todos, inclusive a comunidade externa cooperativa. E a capacitação é técnica, é direcionada de forma específica. Ela investe na atividade primária da cooperativa e também gestão. E são direcionadas aos sócios, gestores e colaboradores. Bem, concluímos aqui então a educação cooperativista. Deve voltar-se ao nível de sociedade, deve ser instrumento eficaz na construção de um tipo de convivência social, onde a democratização de oportunidade seja acompanhada pela democratização dos resultados atingidos pela sociedade. É necessário que, além de ser capaz na função para fazer parte de uma cooperativa, saibam da filosofia do movimento, porque é praticamente impossível, sem ter conhecimento sobre o assunto, falar em cooperativismo e com inclusão social. Logo, podemos dizer a seguinte frase: a educação ela é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela. A partir do momento em que as pessoas começarem a dar valor, descobrir que tem essa arma em mãos, algo tão valioso e importante como a educação, o seu ambiente, o convívio com outras pessoas, forma de trabalhar, tomará outros rumos. Conhecimento nunca é demais. A educação ela dá força e conhecimento. Assim também acontece na educação cooperativa. Bem, com isso encerramos os assuntos da nossa
quarta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se, acessem a sala virtual, participem dos fóruns, postem suas dúvidas. Não se esqueçam dos estudos da apostila. Bons resultados e até a próxima aula.